Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um romance epistolar que eu li e sem saber que era um romance epistolar. Para quem não sabe, um romance epistolar é uma história, um romance que é feito por cartas, né? Bom, esse romance ele foi escrito pelo Amos Oz. Amos Oz, se eu não me engano, é um israelense. Tá até aqui. Israelense. E ele nasceu em Jerusalém em 1939. E quando eu comecei a ler, eu não sabia nada sobre o autor. Eu comecei a ler, eu não sabia nada sobre ele. E de repente, ao começar a ler, eu não sabia nada sobre o que era um romance epistolar. Mas eu já tinha lido a contracapa aqui, né, do livro e tava imaginando do que se tratava a caixa preta, né? Caixa preta, preta é uma cor forte, né? E caixa é um lugar que você utiliza para organizar as coisas, guardar, arquivar, né? Então, eu não sabia nada sobre, né? Esse é o livro, Caixa Preta. E, bom, aí eu comecei a ler. Aí, bom, era só carta, né? Começa a ler assim, ó, tudo no sentido de cartas. Ah, não vai dar pra ver. Ou seja, começa assim. Doutor Alexandre Agdeon, Departamento de Ciências Políticas, Universidade de Illinois, Chicago, Illinois, Estados Unidos, Jerusalém, 5 de fevereiro de 1976. E aí tudo é assim. Chega uma hora que eu pensei assim, nossa, vai ser meio chato. Mas aí eu comecei a dar créditos para as cartas e me atentar a elas, né? E de repente em meio a todas essas baixas expectativas sobre a leitura, a condução da leitura, é, de repente eu chego numa carta, quebra de expectativa, né? É, o autor ele revela para mim coisas que é de um passado, né? Coisas de um passado e da cultura do lá de Jerusalém, dos das pessoas, dos árabes, dos judeus, ah, e comportamentos paternos e maternos, comportamentos de filhos, uma rebeldia, comportamentos relacionados a condições financeiras. E aí eu lendo, e aí muita curiosidade. Tinha hora que eu pensava assim, que essa mulher escreveu isso mesmo? Nossa, essa mulher tá doida. Só que depois, ao continuar lendo, eu, eu lembrei, né, que antes da internet, a habilidade de trocar mensagens, escrever cartas, era um meio adrenérgico, é, expectativa alucinante, né? Então as pessoas que tinham esse esse essa prática, elas se despiam às vezes,
elas se confessavam às vezes com o passar das cartas e de com quem elas estavam trocando cartas. No caso, né, o personagem principal aqui eu não consigo dizer pra você. Para mim, o personagem principal é a relação entre o Gideon e a Illy. Illy. Como é que é mesmo? Aqui é fácil pra achar, mas. O nome dela é. Não, Gideon é o nome da família. O nome dele é Alec. E a gente tem o. Aqui. hum, Ilana. Né? Ilana. O nome dela é Ilana Somo. O nome dele é Alec Gimel, sei lá. É, e aí, bom, mas isso aí o leitor, a pessoa que tiver curiosidade vai ler, né? É, e é o relacionamento deles, né? Essa relação que eles começam a ter porque eles já foram casados e o filho dele, desse casamento, tá rebelde e a partir disso a gente começa a conhecer todos os acontecimentos do passado deles por cartas. Não somente isso, mas também como o novo marido da Ilana, que é o Michel, né? Lidar com isso. eh, esse Alex, né? Ele tem muito dinheiro e consegue ajudar. Então é um romance e tem um certo drama, mas no fundo ah, a gente consegue um pouco de, de navegação entre as intimidades dos das vontades, dos sentimentos dos personagens. Então, a gente é, consegue viajar, né, navegar pela personagem Lana, que é a mãe, ela foi, ela teve esse relacionamento com esse cara, mas aconteceu algumas coisas que são impressionantes, assim, mexem com a gente, né, quando a gente descobre que fizeram com que eles se separassem. Ela teve um filho desse cara, casou de novo. Esse cara é um cara com muito dinheiro, né? A gente vai descobrir como eles se conheceram, essa parte é legal. E aí esse filho, né, tá morando com a mãe, com esse novo marido dela. Ele começa a dar problema e o ex-esposo dela, que é um dos personagens principais, ele fica descobre pela carta que ela manda, né? E aí ele toma decisões em relação a isso. E, cara, isso vai deixando é cozinhado em fogo baixo, né? É como se a gente fizesse um pudim, né, sendo cozinhado a fogo baixo. A textura é boa, é curioso, é adocicado, é quase como um pudim mesmo, esse, esse livro, esse romance epistolar. Então dá pra dizer só isso. No,
Eu li esse livro com uma semana, né? Durante uma semana você vai ter um mix de sentimentos e conhecimentos em relação à cultura árabe, libanesa, os árabes, pessoas, decisões de pessoas que têm dinheiro, de um tempo que não tinha aparentemente celulares, essa conexão que a gente tem à internet, e ah, decisões rebeldes, rebeldia. Bom, então vale a pena, é um romance bacana. O final é coisa assim que daria pra fazer um filme tranquilo. Eu não sei se existe um filme, mas daria um filme tranquilo, mas tranquilo mesmo. Um filme assim, é, comédia romântica, mas não seria assim uma comédia. Talvez um romance, alguma coisa assim. Eu não sou muito bom pra dizer ao certo, mas seria um filme bacana. Bom, e o que que eu tenho pra falar? E depois que eu li esse livro, né? Eu achei curioso, porque eu achei muito inteligente o autor. Eu achei assim, muito inteligente a forma de pensar de uma pessoa para escrever isso. Aí eu fui e falei assim: quem que é esse Amos Oz? Amos Oz. E aí eu fui pesquisar, e para minha surpresa, no YouTube tem uma galeria de vídeos dele, né? Inclusive, ele já foi entrevistado, acho que duas vezes pelo Roda Viva, que é um programa muito famoso é, que entrevista é, pessoas importantes, né? E aí eu descobri que ele já escreveu mais de 18 histórias. Ele já morreu em 2018. Mas eu assisti uma entrevista dele e, cara, as respostas que ele deu, né, são super inteligentes, cara. Eu me identifiquei muito com o, a forma de tirar, né? A forma de responder, a autoridade que ele assume mediante aos testes, né? As perguntas que lhe faziam. Eu achei super interessante as estratégias que ele utiliza para comunicar os seus interesses, né? Porque se não sei se vocês pensam assim igual eu, mas nós somos pessoas fisiologicamente semelhantes, né? O que vai diferenciar os interesses nossos são as possibilidades materiais, né, que encontramos. Então, certamente, se você viajar pelo mundo lógico para fazer responder as perguntas, não tem como você não ser verdadeiro e não tem nenhuma pergunta que não seja respondida. Agora, quando você está preso no ambiente material, muitas das vezes você é compelido, né, pela matéria para fazer criar uma falsa verdade em relação à realidade da verdade que fisiologicamente dirige os interesses de seres humanos. E a gente sempre fala sobre nosso relacionamento com a vida, né? Então tem um pouco disso. E ele é muito inteligente, né? Vale a pena. Eu tô curioso porque tem alguns livros que eu descobri. E ele tem mais de 18, né? E tem um lá que é basicamente a biografia dele. Eu vou procurar depois para poder ler, né? Mas é isso. Eu indico esse livro, Amos Oz, A Caixa Preta. E essa caixa preta, né? Ahn, bom, o que seria, né? O que seria essa caixa preta?
tem várias interpretações para caixa preta. Como eu falei, né? A gente tem as cores que ajudam a organizar, ajudam a gerar identidade, identificação. Caixas são para guardar arquivos, arquivar as coisas. E cartas, né? Cartas é, conseguem serem arquivadas, né? Mas é, tem muito mais coisas, né? Eu ouvi falar que ele mesmo diz que se ele escrever, é porque tem muita coisa sobre a relação dos judeus e dos árabes no controle de Israel, né? Do Estado de Israel. E eu vi ele falar que muitos leitores dele identificam que é, tem quatro personagens principais, né? 4 a 5. Aí eles dizem que o rico é. Eu não sei se é Israel, representa. é, a mulher representa. Eu não sei ao certo, não, mas eu sei que um representa Israel. Não, um representa os palestinos, os outros representam os judeus, um representa o Estado de Israel e o outro representa o dinheiro. E aí, né, como ele foi uma pessoa muito ativa sobre essas questões políticas, dizem que alguns leitores dele acreditam nessas teorias sobre os personagens desse romance. Então tem coisas interessantes é, para além para além desse desse romance aí, que pode ser lido sem bases nenhuma, né? E com bases também dá para poder sacar achar interesses surpreendentes sobre a obra. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!